Muito bem, muito bem. Começa mais uma live da Agência Sindical. Como diz um amigo meu, uma live ao vivo, tá? Não só é live, como é ao vivo. Como diz o povo, é um plus a mais. Plus a mais. Acho demais, acho bacana demais essas expressões. Bem, eu tenho a alegria de receber aqui na Agência Sindical, ainda que à distância, interneticamente falando, o Clemente Ganlúcio, que foi coordenador técnico do DIEESE, onde fez um trabalho monumental, muito respeitável. Hoje continua integrado aos quadros do DIEESE e atua para o conjunto do sindicalismo. Nós vamos falar com o Clemente Ganlúcio, que é sociólogo, é muito conhecido no movimento sindical, pessoa de posições muito lúcidas e muito sério, muito consequente nas suas ações. E a gente vai conversar com ele para explorar um pouco da própria experiência do Clemente, né, nesse suporte, né, ao sindicalismo nas épocas boas de crescimento econômico, nas épocas incertas e agora numa dramática crise econômica, sanitária e também política. Clemente, antes de entrar no assunto, eu não posso deixar de pegar um tema que é momentâneo. Eu fiquei hoje, não chocado, porque eu já passei da idade, mas eu fiquei muito abismado, eu diria, com aquela cena do presidente Jair Bolsonaro sair do Palácio do Planalto, arrastar consigo um bando de assessores e de industriais para falar com o Toffoli, que é o presidente do Supremo, dentro da ideia de fazer uma pressão espúria ao Supremo para quebrar as regras de isolamento, de quarentena que prefeituras e estados têm adotado com, digamos, com juízo e a bem da saúde pública. Como é que você, homem experiente que é, entendeu aquela cena? Ou eu estou dramatizando aqui? Não, de fato, Franzinho, bom, primeiro, obrigado e um prazer estar aqui com vocês, o trabalho da Agência Sindical mais uma vez, sempre um trabalho importante, de qualidade, você, toda a equipe, sempre de parabéns pelo trabalho que fazem. Muito obrigado. Olha, essa iniciativa do Bolsonaro está dentro do conjunto de iniciativas que ele vem tomando agora, com essa atitude, procurando novamente retomar um protagonismo institucional, ele sempre teve aí no conflito aberto, agora procurando uma atuação institucional, nesse caso, uma iniciativa ousada, né? O presidente vai ao Supremo para estabelecer um diálogo sobre medidas para a transição para uma transição do isolamento para uma retomada da atividade econômica. É uma atitude que vem ao encontro da estratégia que ele tem adotado de confronto com os governadores e prefeitos, dando a impressão, e essa é a intenção, de que ele defende a retomada da atividade, os empregos, a liberdade das pessoas poderem trabalhar e produzir, e os governadores, prefeitos e parte da sociedade contra esse tipo de atividade, como se fosse possível estabelecer um confronto entre uma situação e outra, entre uma estratégia e outra, quando o que se exige diante da grave crise sanitária é, infelizmente, o isolamento, e o isolamento é a única medida que no mundo todo foi testada com sucesso, nenhuma outra medida foi capaz de enfrentar o problema da crise, e não é enfrentar como se o isolamento fosse gerar a cura para a crise. O isolamento é o reconhecimento da nossa falência institucional de ter um sistema de saúde capaz de recepcionar aqueles que tiverem os efeitos graves dessa crise sanitária e o sistema de saúde poder atender as pessoas, protegendo a vida das pessoas. O isolamento é um tempo necessário, é um tempo para que o sistema de saúde gere as condições de atender aqueles que forem afetados pela crise. Então, não há contradição entre uma coisa e outra. Ninguém queria o isolamento, ninguém quer o travamento da economia, ninguém quer o desemprego, ninguém quer a recessão ou a depressão econômica. Agora, ela é a única condição necessária para que nós evitemos milhares, milhares e milhares de mortes, como tem acontecido. E, infelizmente,
pela política que o Bolsonaro adotou no Brasil, talvez o Brasil seja um dos piores casos no planeta do tratamento da crise, não por uma atitude de governos locais ou de prefeitos, mas pela atitude do presidente da República, que negligenciou a gravidade do problema e vem atuando de forma agressiva nessa perspectiva. Os empresários, Franzin, não há muito o que esperar deles diferente disso. Sim. Se você olhar o que aconteceu na Itália, o norte da Itália, que é o mais rico, talvez uma das regiões mais industrializadas da Europa e com certeza da Itália, os industriais daquela região, desde o começo, defenderam que não deveria ter isolamento, que não deveria ter nenhum tipo de atitude dessa maneira por parte dos governos locais, e a Itália viveu a tragédia que viveu, e o norte da Itália viveu a tragédia que viveu, com a decisão dos empresários igual a essa que tem aqui no Brasil. Muitos empresários estão vindo dizendo, não, mas nós estamos tomando todas as atitudes e todos os requisitos necessários para que na minha empresa o trabalhador vai ter toda a proteção. Ótimo, é isso mesmo que precisa ser feito, mas junto com isso, esse empresário vai precisar garantir que o trabalhador saia de casa e chegue nesse local de trabalho com a mesma proteção. E, preferencialmente, dar as condições para que esse trabalhador, na sua casa, tenha também a mesma proteção. E isso os empresários não estão garantindo. Quem vai garantir isso é o poder público, é a prefeitura, é o governo do Estado, que não vem garantindo isso. Portanto, os pré-requisitos para nós podermos sair do isolamento significa um conjunto de protocolos, de regras, uma reorganização do sistema produtivo para garantir nos horários o menor fluxo ou a menor concentração de fluxo, transporte coletivo com qualidade, circulando em condições adequadas, máscaras para todo mundo, teste em massa para poder verificar e testar as pessoas que porventura tenham ou contato ou tenham manifestação, capacidade de medir a temperatura da pessoa em tempo real o tempo todo, e todos os protocolos para o atendimento no sistema de saúde ágil, ou seja, aquelas pessoas que tiverem sintoma precisam ser imediatamente acompanhadas para terem todo o tratamento. Isso ainda não existe, portanto, nós não temos como sair do isolamento enquanto isso não estiver acontecendo, e o sistema de saúde preparado para atender a todos. No Rio de Janeiro, ontem o dado era que tinham quase 1.000 pessoas, 600 a 1.000 pessoas, na espera de vagas na UTI. Essas pessoas provavelmente morrerão. Portanto, nós estamos já na situação de escolher entre 600 qual a que se salve e as 599 que irão morrer. Bom, nós vamos sair do isolamento nessa situação, significa que nós vamos colocar milhares e milhares de pessoas nos túmulos, porque a decisão foi matar as pessoas, porque nós não temos condições de dar proteção em termos de saúde. Então, essa iniciativa ela é uma iniciativa perversa, é uma iniciativa que vai contra o interesse da nação e o interesse da população. Muitas vezes a população não tem essa clareza e quer voltar a trabalhar porque ela precisa do emprego, porque teve a renda e assim por diante. E, na verdade, o que nós precisaríamos é ter uma cooperação, uma unidade entre os governos, sinalizando claramente para a sociedade, primeiro, que o isolamento é fundamental, segundo, que o Estado dará a máxima proteção de renda, de emprego, de saúde, para que aí sim nós possamos, o mais rápido possível, sair do isolamento para uma forma de convívio social e de produção econômica nas condições que são as adequadas em termos de proteção de saúde e da vida. Perfeito. Clemente Ganlus, sociólogo, ex-coordenador técnico do DIEESE, integrante do DIEESE, hoje fala aqui na nossa live na Agência Sindical. Eu pedi que ele comentasse esse gesto estapafúrdio do presidente Bolsonaro hoje, que ajuntou lá um grupo de assessores de empresários e eles bateram a porta do Supremo sem aviso, dizendo que ia dialogar. Quem vai dialogar primeiro avisa, fulano, estou indo na tua casa, quero marcar uma reunião contigo, quero marcar aqui um encontro pela internet, você avisa, não chega chutando a porta, não. Tá? Então, não foi isso que aconteceu. Foi uma tentativa de constrangimento de um poder pelo outro, que é inaceitável no Estado de Direito. Clemente, o movimento sindical colocou no 1º de Maio Unificado, você ajudou a organizar, e sua ajuda foi muito importante. O 1º de Maio Unificado
além das bandeiras trabalhistas, se colocou com destaque a defesa da saúde e a defesa da vida. E a palavra de ordem, isolamento, esteve muito presente também nas manifestações do 1º de maio. Agora, eu tenho cá para mim que são duas medidas urgentes. A primeira delas, o isolamento, né, dentro das melhores condições possíveis, e a segunda, fazer os R$ 600 do abono emergencial chegar aos pobres. Eu te pergunto em que medida que o movimento sindical pode ajudar no isolamento, a estimular o isolamento, a aumentar a conscientização pró-isolamento e também fazer esses R$ 600 chegar até os mais necessitados. Como que se faz? Olha, primeiro, no caso do isolamento, o que os sindicatos têm feito é, cada um, nas suas condições, informar e conscientizar os trabalhadores sobre essa situação. Muitas vezes isso é mais fácil fazê-lo nas empresas que estão com algum tipo de atividade, procurando ter a proteção adequada. Muitas vezes não se consegue fazer isso fora da empresa, portanto, a relação com o prefeito, com o governador é fundamental. Demandar, exigir que as medidas acelerem, sejam tomadas. E tem um problema grave que é como garantir e proteger os trabalhadores que estão com atividades suspensas, a empresa fechada, sem poder produzir. Tem todas as medidas que estão sendo tomadas no âmbito do governo federal e do Congresso Nacional. O movimento sindical tem atuado no Congresso Nacional para garantir essas medidas, atuou fortemente para materialização desse abono emergencial de R$ 600. O governo propôs R$ 150. O movimento sindical foi para uma negociação pesada no Congresso, propondo, no mínimo, meio salário mínimo, fechou um acordo com esse encaminhamento, finalmente com R$ 600 ou 1.200 para chefe de família, no caso mulher ou homem, sem companheiro ou companheira. Tudo isso são medidas inéditas. Mais recentemente atuou por uma legislação complementar que foi recentemente aprovada, porque a iniciativa inicial não dava conta de proteger todos os trabalhadores, portanto, uma nova legislação agora foi complementada, ampliando para os trabalhadores rurais, para os trabalhadores uberizados, vários que foram excluídos no primeiro momento foram incluídos agora. Nós estimamos que podemos ter uma proteção que pode chegar a 80, 90 milhões de brasileiros e brasileiras. Há todo um esforço agora de pressionar o governo para que ele operacionalize a liberação de todos esses cadastros. É uma guerra, porque há uma série de iniciativas tentando bloquear a liberação desses recursos. Nós temos insistido para que seja facilitado o acesso dessas pessoas a esse recurso. Então, isso tudo vai no sentido de garantir que esses recursos sejam liberados para que as pessoas possam não só acessá-los imediatamente, mas provavelmente, a nossa proposta é essa, provavelmente no próximo mês o Congresso deverá discutir a prorrogação desse benefício, porque não somente 2 meses, 3 meses não dará conta de fazer a proteção, porque a proteção precisará ser por um tempo maior. E os sindicatos também têm procurado, junto às empresas, aí para os trabalhadores formais, atuar no sentido de, naquelas situações onde a empresa está com a atividade suspensa ou precisa fazer uma redução de jornada de trabalho, porque a demanda ou a produção foi gravemente afetada, que se faça por meio do acordo, da convenção coletiva, que se use os instrumentos que estão hoje no Congresso Nacional sendo apreciados com a medida provisória. As centrais estão lá no Congresso negociando com os parlamentares para que se melhorem várias das regras contidas nessa medida provisória e que essa proteção possa ser ampliada, mais protetiva no tempo, portanto, para além de 2 meses, e também atuando para que as empresas não demitam e usem esses recursos, seja o salário de proteção que está sendo feito para quem tem o isolamento, seja a complementação salarial para a redução da jornada de trabalho. A proteção do emprego, evidente, tem sido a prioridade da atuação das centrais sindicais e, junto com a proteção, a complementação ou a proteção da renda,
são as iniciativas que os sindicatos têm tomado nessas duas dimensões. Além disso, os sindicatos disponibilizaram a estrutura física para que as prefeituras, os governos dos estados possam usar as colônias de férias, as sedes dos sindicatos para atuar também como parte da logística para gerar proteção. Vários sindicatos têm emprestado seu carro de som para que a prefeitura faça o trabalho nas ruas, nos bairros, esclarecendo a sociedade, a população da importância do isolamento, e tem atuado também na divulgação das iniciativas ou das medidas que os governos vêm tomando junto à comunidade, à sociedade. Então, são várias as dimensões da ação sindical visando dar o suporte a todas as iniciativas de proteção ao isolamento e, evidente, a proteção para todos os trabalhadores que estão nas atividades essenciais e continuam trabalhando regularmente, preferencialmente, é isso que elas têm lutado, com as condições adequadas em termos de proteção. Acho que vários já podem ter percebido, em muitos supermercados os trabalhadores já estão usando máscaras, proteção acrílica, ou seja, são todas as iniciativas que os sindicatos vêm propondo, cobrando, exigindo, implantando várias medidas que vão fazendo a diferença na proteção dos trabalhadores, né? O uso de máscara, por exemplo, é fundamental. Claro. Se as pessoas conversam sem máscara, a proteção, a possibilidade de contaminação de uma pessoa para outra é mais de 80% a chance de contaminação. Se um só está usando máscara, já o risco cai para em torno de 15% a 20%. Se os dois usam máscara e um está contaminado, o risco de um transmitir para o outro é menos de 1%. Portanto, só o uso de máscara já faz uma brutal diferença. Se nós acompanharmos com isso todos os demais protocolos, nós vamos ver que nós podemos reduzir em muito o efeito da contaminação. Se isso é feito no local de trabalho, no transporte e nos demais locais, provavelmente nós vamos poder, aí sim, transitar, junto com o teste, com a estrutura sanitária e de saúde adequada, para um processo de que se chama um isolamento vertical, ou seja, as pessoas poderem gradativamente voltar a uma certa normalidade na vida social e produtiva, mas com um conjunto de regras, protocolos, de equipamentos e de proteção adequada. Perfeito. Clemente, eu li recentemente no Valor Econômico, até cozinhei a matéria, tomei a liberdade de fazer. Cozinhar jornalismo é reescrever a matéria, né? Sobre os efeitos da pandemia no mundo do trabalho. Então, a Amália, que é uma jornalista do Valor, ela ouviu a OIT, ouviu o Banco Mundial, o FMI, ouviu inclusive o DIEESE e várias organizações que pesquisam o mundo do trabalho e relação ao trabalho. A OIT dá de barato que a pandemia afetará 81% da mão de obra, o que equivale a 2 bilhões e 700 milhões de seres humanos, de trabalhadores de todas, desde o profissional liberal até o sujeito que faz o serviço mais simples e mais duro, às vezes. Eu queria saber do DIEESE se vocês também já têm se o DIEESE tem algum trabalho nesse sentido, tem alguma expectativa, e você, caso o DIEESE não tem, como é que você quantifica esse estrago, né? Vai atingir mais os trabalhadores com baixa qualificação, os trabalhadores mais urbanos? Como é que vocês estão identificando, digamos, mapeando isso na mancha trabalhadora? Bom, primeiro, Franzinho, o DIEESE tem trabalhado, a equipe tem trabalhado, o Fausto, agora atual diretor técnico do DIEESE, tem coordenado ali a equipe para fazer inúmeras produções, tem uma produção técnica bastante larga, com inúmeros estudos sendo produzidos, um deles, inclusive, um esforço para tentar dimensionar o impacto sobre o emprego. Nós vivemos no Brasil um certo apagão estatístico na área de mercado de trabalho. A pesquisa de emprego e desemprego que o DIEESE faz ou fazia foi encerrada em várias regiões metropolitanas porque os governos não tiveram interesse em continuar com esse trabalho. O Ministério do Trabalho ou o atual Ministério da Economia interrompeu a produção da estatística de contratações e demissões no setor formal, portanto, nós estamos sem uma mensuração de quantos postos de trabalho foram criados ou destruídos desde janeiro, nós não temos estatística, e o IBGE tem dificuldades de fazer a pesquisa hoje no campo, porque
A pandemia não permite com que a pesquisa seja realizada do mesmo modo com que ela vinha sendo realizada até então. Sim. Portanto, nós temos um problema sério de mensuração. O DIEESE foi, portanto, fazendo esforços nesse sentido. Na minha avaliação, aí não é necessariamente uma posição da instituição que vai estar produzindo, mas a minha visão é de que nós teremos no mundo, como já a OIT vem confirmando, se você olhar, os dados da OIT mostram a velocidade com que se muda uma visão e, portanto, reflete o desconhecimento que nós temos sobre o impacto. A OIT começou afirmando, em uma semana, que o impacto seria de 25 milhões de empregos no mundo. Na sequência, falou que seriam mais de 300 milhões e hoje, como você diz, já está falando que mais de 80% da força de trabalho no mundo será afetada pela crise, ou seja, um organismo internacional com a experiência, com a expertise, com o corpo técnico que tem no mundo não conseguiu dar conta de entender qual é a gravidade do problema e de mensurar seus impactos. Na economia, no Brasil, o ministro da Economia falou que o efeito da crise seria brando, talvez deixaríamos de crescer 2%, cresceríamos 1% no Brasil. Na semana seguinte, disse que a economia podia crescer 0,02%. Agora já fala de uma queda na atividade econômica maior. E essa semana, o Instituto Federal do Rio de Janeiro, da Universidade do Rio de Janeiro, divulgou um trabalho dizendo que, em um cenário moderado, a queda na atividade econômica será de 6%, negativa, portanto. Para quem ia crescer 8%, nós temos uma diferença de 8 pontos percentuais. E no cenário negativo, portanto, num cenário de extrema diversidade, eles já estão projetando uma queda no produto de 11% no Brasil. Tá. Isso acontecer, nós vamos para 20, 25 milhões de desempregados, 35, 40 milhões de subocupados, ou seja, será uma tragédia do ponto de vista do mundo do trabalho monumental. Sim. Teremos que ter, em breve, programas muito pesados para a retomada de atividade econômica, geração de empregos de emergência, de atividades de interesse público geradas com frentes de trabalho e frentes de emergência, para ocupar as pessoas rapidamente, e uma ação muito vigorosa do Estado para apoiar a retomada de empresas. Centenas ou milhares de empresas serão fechadas, destruídas. Nós vamos precisar reconstruir essas empresas. Isso tudo vai exigir muito apoio do Estado, evidente, um papel sindical muito importante para compreender esse problema, e temos a retomada da atividade. Mas será muito severo. A situação é muito grave, não só no Brasil, no mundo. É um problema inédito. A escala econômica, a escala da gravidade econômica também é inédita. A saída da crise, ninguém sabe exatamente como acontecerá. Sim. Suponha, por exemplo, que alguém descubra a vacina. Sim. Bom, a vacina é o requisito para a gente resolver. Vamos supor, nós vamos conversar com um governador do Nordeste. Vai ter carnaval no Nordeste? Bom, o que o governador vai dizer? Eu quero que tenha, lógico que quero que tenha. Claro. São milhares de empregos. Bom, pode ter carnaval no Nordeste se tiver vacina. Alguém descobriu a vacina. Bom, nós temos que vacinar 7 bilhões de pessoas no planeta. Quem será vacinado primeiro? Se o Brasil não tiver prioridade para a vacina, talvez não tenha carnaval ano que vem. Perfeito. Certo? Bom, mas alguém vai ser vacinado até lá. Mas não dá para vacinar 7 bilhões de pessoas ao mesmo tempo. Vai demorar quanto? 1 ano, 2 anos para vacinar todo mundo, produzir 7 bilhões de vacina, vacinar as pessoas? Bom, tem um tempo, ou seja, mesmo a solução que é uma vacina, ela demorará meses ou anos para conseguir chegar a todo mundo, e aonde não chegar, você pode ter maior dificuldade para retomar a atividade econômica. Quem tiver a vacina primeiro, sai primeiro na corrida da retomada da atividade econômica. Então, a saída da crise não é uma saída simples. Ela poderá gerar também muito conflito, muita disputa e, evidente, as consequências para os países onde a desigualdade é maior, como o Brasil, provavelmente serão muito mais graves. O Estado não consegue dar a proteção necessária,
o desemprego é muito alto, a informalidade é muito alta, as pessoas não têm poupança pessoal privada para responder, precisam de um apoio externo, as empresas têm maior dificuldade para resistir, portanto, os problemas acabam ficando mais graves em relação aos países mais ricos que têm capacidade econômica também de resistir com maior vitalidade. E, evidente, os países mais pobres se poderão ser graves. Pega, por exemplo, um continente como a África, onde a pobreza é muito mais acentuada, inclusive que na própria América, que também tem uma pobreza muito grave. Essas regiões viverão dramas sociais que serão muito graves e as consequências disso para frente ninguém sabe exatamente quais serão. Perfeito, perfeito. O Clemente fez uma explanação aí, colocou nessa equação uns 50 ingredientes, né? Que a gente, mesmo que você identifique os fatores da equação, você não consegue, digamos, imaginar para que lado e qual será o comportamento desses fatores, né? Por exemplo, ele falou da vacina. Bacana, descobrir a vacina, graças a Deus, mas como é que eu vou vacinar 7 bilhões de pessoas? Quem tem infraestrutura para isso? E depois a vacina, ela tem um período de testagem, de testes, e ela pode dar um efeito num grupo de criança de um jeito, num grupo de idoso do outro, até por raça, às vezes, no eslavo dá um resultado, no povo, digamos aqui, entre aspas, no amarelo dá um outro resultado. Então, não é nada simples e nós estamos diante de uma absoluta interrogação. Agora, nós também não podemos cair na lógica da inércia, nem na provocação bolsonarista, né? E nem na lógica da inércia, Clemente. Eu queria saber de você, hoje, se você fosse consultado por um presidente de sindicato sobre as 3 coisas que eu faria, Clemente, puxa vida, eu estou querendo estou querendo aqui tomar uma série de iniciativas, que nós estamos com dificuldade na base, o pessoal está muito agoniado, o empresário também não sabe o que fazer. Eu te peço, assim, que 3 medidas, talvez práticas, você sugeriria? Apoio ao isolamento? Sim. O que mais? Eu acho que o que nós deveríamos fazer primeiro é mobilizar a comunidade e pressionar para que os recursos cheguem para que aquela comunidade, aquela cidade, aquela região tenha a estrutura de saúde necessária para enfrentar o problema. Então, os hospitais e toda a estrutura de atendimento adequada. Por exemplo, eu vi ontem que os governadores do Nordeste criaram um aplicativo que chama Monitora Covid. É um aplicativo que você coloca no celular, a pessoa baixa o aplicativo, ela se cadastra, ela responde um conjunto de perguntas e esse conjunto de perguntas faz um diagnóstico sobre a situação de saúde dela. Se esse diagnóstico aparecer verdinho, significa que você está bem, não se preocupe. Se der amarelo, significa que um agente de saúde fará contato com você por telefone dizendo: Franzin, você está com esses sintomas, monitore qualquer alteração nisso e nisso, nos comunique imediatamente. Tá. Se der vermelho, um médico vai te ligar e vai dizer: Franzin, você tem que fazer tal coisa e se desloque para tal posto de saúde para você ser examinado. Isso é um requisito básico para dar segurança para as pessoas. Se junto com isso, com esse atendimento, portanto, esse aplicativo difundido, todo mundo tendo, usando e fazendo dele um instrumento de contato dele com uma equipe de saúde que o irá atender. Junto com isso vem o protocolo de usar máscara. Junto com isso vem uma estrutura de transporte coletivo que diz que o transporte coletivo ninguém viaja em pé e todo mundo com máscara. Bom, e conjunto de coisas que vão vindo, né? Portanto, sim. Eu diria para o dirigente sindical: olha para a estrutura, para o prefeito e para o governador, negocia com ele as condições de saúde, fixa os protocolos que devem ser adotados em cada um dos setores, garante que esses protocolos, faz um trabalho de difusão para os trabalhadores de quais são os protocolos a serem exigidos, portanto, praticados daí para frente, e vamos junto lutar para quê? Para que tenhamos testes em massa, para que aqueles que precisarem ser testados possam fazê-lo e ter o procedimento de saúde básico. Isso é o pré-requisito
para que nós possamos reorganizar uma volta à atividade econômica, ou seja, nós queremos voltar a trabalhar, as empresas querem voltar a produzir, mas esses são os protocolos mínimos. Portanto, investamos tudo nesse tempo de isolamento para ter isso materializado. Se a gente faz um bom isolamento e baixa a curva de letalidade e de difusão do vírus, nós poderemos usar esses protocolos para, aí sim, fazer uma volta à atividade organizada, reorganizando horários de trabalho, fluxos de pessoas na cidade, na comunidade, a forma com que cada ambiente específico, no supermercado, numa loja, no shopping, tudo isso precisa ser regulado para que as pessoas reaprendam a circular. Isso tudo para a gente ganhar tempo. 1, 2 anos, que é o tempo mínimo que nós precisamos ter para talvez ter uma vacina, lá na frente, em 1, 2 anos, vacinar todo mundo e talvez em 2, 3 anos poder voltar, talvez, a ter uma forma de convívio no cotidiano mais parecido com o passado. Por que mais parecido? Acho importante isso, Francine. Nós jamais voltaremos a ter a vida do jeito que nós tínhamos. Correto. Esse tipo de pandemia veio para ficar. As mudanças que nós fizemos no planeta, no meio ambiente e na forma de vida social, coletiva e econômica, geram esse tipo de crise sanitária. Não mais a cada 100 anos, mas talvez a cada 5 anos, 10 anos. E se nós jogarmos sobre essa crise sanitária as crises ambientais que estão vindo, é muito provável que nós tenhamos a combinação de crise sanitária e crise ambiental, gerando esse tipo de conduta que nós vamos ter que organizar agora, como uma conduta muito mais frequente. É muito provável que nossos netos ou bisnetos já nasçam com uma máscara como componente estrutural da sua forma de vida, enquanto a gente não resolver, se é que vamos conseguir resolver no curto prazo, pensando aí nos próximos 50 anos, o desdobramento da vida do planeta, que é a crise sanitária como uma componente estrutural. Então, pensarmos que, provavelmente, esses protocolos passarão a ser protocolos muito mais frequentes no nosso dia a dia e, portanto, reorganizar o sistema produtivo, a forma de transporte, a forma com a qual nós circulamos, vamos a um boteco beber, vamos ao cinema, tudo isso vai mudar e vai mudar muito, porque isso não é uma crise passageira, é uma crise estrutural, portanto, não é uma crise no sentido que nós vamos voltar ao que era o passado. É muito mais uma disruptura com o modelo com o qual nós tínhamos, e nós estamos ingressando em um outro tipo de vida que não necessariamente é melhor. Se nós não soubermos fazer as coisas direito, poderá ficar muito pior do que era, ou nós podemos inventar soluções que vão transformar, de fato, a vida e talvez mudar muita coisa que estava errada para que a gente tenha uma vida melhor. Perfeito. Clemente Ganlúcio, sociólogo, ex-coordenador técnico do DIEESE, sempre analisa com propriedade, com equilíbrio e conhecimento as questões. Clemente, quero registrar algumas participações aqui que eu perdi, acabei. João Vicente Goulart, grande João Vicente, um abraço para você, para a Verônica, para a tua mãe, a todos da família, grande família Goulart, hein? Descendente aí do... Quem sai aos seus não degenera, hein? Filho do Jango, hein? Do grande Jango. Onofre Gonçalves, sindicalista, o Pepe Josete, que é o Josete Machado Filho de Guarulhos, Sandro Luiz Vaz, Ricardo Moraes Monteiro, Maurinho Ramos, Carolina Rui, Carol, Bortolino, Tadeu Teodoro, René Vicente, Ricardo, Álvaro de Brito, e aí muitas outras pessoas nos acompanhando. Obrigado aqui pela audiência, e a gente depois vai compartilhar nas redes sociais para que esse conteúdo permaneça o maior tempo possível, a fim de que os assuntos aqui debatidos possam ser conhecidos por mais pessoas, porque esse é o desafio nosso em termos de comunicação. Clemente, hoje eu falei com cabeça o Josinaldo José de Barros, que é o vice-presidente dos Metalúrgicos de Guarulhos, aliás, foi até presidente do DIEESE durante um período. E nós combinamos o seguinte, eu não sei se você acha que ajuda. Não vamos pedir para o trabalhador divulgar e denunciar a empresa que não está fornecendo álcool gel, máscara, beleza. Mas aí ele foi numa empresa fazer uma atividade lá e ele viu o seguinte, que ao chegar à empresa tem um enfermeiro devidamente paramentado,
um aparelho medidor de temperatura. Aí passou no corredor da portaria, que as fábricas têm a portaria aqui, a guarita, aquele corredorzinho assim, aquele portãozinho. Ali tem álcool gel para todo mundo. Se você faz uma visita, o profissional que está aqui na portaria, o enfermeiro, ele te conduz até a seção da fábrica. Quer dizer, ele te leva para o caminho seguro. Aí eu combinei com ele o seguinte, cabeça, então vamos divulgar também, nós vamos estimular a denúncia, evidentemente, mas vamos divulgar os exemplos positivos de empresas que estão fazendo direito. Você acha que isso ajuda, assim, o sindicalismo vai nos ajudar? Eu acho fundamental, Franzinho. Acho mais importante do que a denúncia, não que a denúncia não seja importante, mas os bons exemplos, no geral, vão, por exemplo, corrigir muitos problemas que às vezes não é por má fé, às vezes é por desconhecimento, por não ter noção exatamente do que tem que ser feito, outras vezes porque as pessoas não levam necessariamente a sério, não têm dimensão exata de qual é a gravidade do problema, né? Então, os bons exemplos, eles ajudam a que as pessoas tomem conhecimento que muitas vezes as medidas são medidas factíveis, ajudam a compreender a importância de ter a proteção. As empresas passam a ter ideia de como que elas podem, inclusive, organizar o trabalho de forma virtuosa, correta. Eu creio que uma das tarefas, inclusive, do bom trabalho de comunicação e jornalismo é divulgar essas boas iniciativas para que as pessoas tenham, inclusive, a compreensão de que essas iniciativas têm repercussões, carregam valores e carregam procedimentos, compreensão, que colocam, inclusive, a relação entre as pessoas em um outro patamar. Então, a divulgação dessas boas práticas, ela é muito importante, ela valoriza as instituições, valoriza o papel do sindicato. É evidente que aquelas empresas, aquelas organizações que, na verdade, não dão atenção nenhuma, precisam ser denunciadas. Acho que, no futuro, Franzin, o trabalhador vai olhar para a empresa e vai saber qual foi o comportamento que essa empresa teve, se essa empresa olhou para ele como pessoa, se o respeitou, se teve atenção. Terá provavelmente essa empresa um reconhecimento do trabalhador. A empresa que não fez isso talvez terá um outro reconhecimento, e esse trabalho o sindicato tem que fazer. Quais são as empresas que, de fato, reconhecem no trabalhador uma pessoa de direito e com a qual ela tem um cuidado? Quais são aquelas empresas que acham que o trabalhador é um recurso como qualquer outro e eu não estou nem me preocupando com isso, quero que ele venha aqui produzir e dane-se? Acho que as boas práticas muitas vezes farão com que aquelas empresas que querem ter essa atenção possam ter ideias de como fazê-lo, aprender como vai fazer. Lembremos que são quase 4 milhões de empresas no Brasil, mais de 80% delas com menos de 30 trabalhadores, ou seja, não são empresas que têm estrutura. Muitas vezes o empresário, o dono da empresa, está trabalhando junto com o trabalhador ali na linha de montagem junto. Ele sabe tanto quanto um trabalhador, muitas vezes, e divulgar as boas práticas no fundo, dar essas ideias, dar acesso ao conhecimento para que as pessoas possam produzir a proteção, que é muitas vezes muito simples de ser feita, outras vezes exige muito trabalho, muito cuidado, mas tudo isso ajuda muito. Perfeito. Clemente, por fim, já agradecendo muito a sua presença e sua participação, quero registrar que o Juruna, João Carlos Gonçalves, aqui nos manda um abraço. Muito obrigado, Juruna. De vez em quando brigo com você, mas é só da boca para fora, tá? Não leva mal, não, tá? A Juruna é um sindicalista, um cara que pensa, né? Tem um quadro no movimento sindical brasileiro, não só do movimento, como do setor progressista, né? Do campo progressista. Eu já conversei com vários dirigentes e propus o seguinte, e a ideia não é minha. Eu leio aquele jornal Página 12 da Argentina, que é um jornal muito bom. Se você não leu, eu recomendo que você entre no site todo dia lá. Diz assim, La Otra Mirada, quer dizer, um outro ponto de vista, um outro olhar, né? E lá na Argentina, o presidente, o peronista, fez o seguinte, para os trabalhadores da área da saúde, ele deu um abono em âmbito nacional. Tanto para o médico, quanto para o auxiliar de enfermagem, o enfermeiro, pessoa que faz a higiene ali da UBS, do posto de atendimento, etc. E em Guarulhos, no Sindicato dos Servidores Municipais,
nós conseguimos lá um abono de R$ 1.000 em 3 parcelas, 333,30, né? E eu, pessoalmente, fiquei muito feliz com a conquista, porque nós não tínhamos nada. E 330, para quem não tinha nada, é 330 vezes nada. Aí teve xingamento, gente que disse que é muito pouco, outros que o sindicato é vendido. Eu digo, bom, mas é vendido, mas então quem é que compra? Onde o dinheiro é depositado em qual conta, né? Porque se vendeu, se vendeu, alguém comprou e pagou, né? Vendido para quem, né? Então, eu acho que nós devíamos incorporar no âmbito das centrais sindicais, falei com o Ricardo Patá também, presidente da UGT, a gente buscar um abono para os servidores que estão na linha de frente, porque agora já tem médico morrendo. Eu recebo todo dia notícia aqui pela internet que médico morreu, de enfermeiro que morreu, de auxiliar de enfermagem que morreu. Nós vamos perder esse povo e nós vamos colocar quem lá no lugar? Por exemplo, Cuba, onde tem governo. Não estou discutindo aqui se o governo é bom ou ruim, o fato é que tem governo, o governo tem que ser efetivo. Pegou os estudantes de medicina, 25 ou 28 mil estudantes, considerando que o país é bem pequeno, e disse: vocês vão visitar as pessoas nas casas, para fazer o que a gente, comunitário de saúde, faz aqui no Brasil. Né? Lá também deve ter alguma coisa parecida. Para fazer anamnese, ver como é que está a situação de cada pessoa. Claro que esses estudantes serão remunerados, receberão uma bolsa, coisa que o valha. Por fim, você acha que tem viabilidade de ter um abono emergencial de pelo menos 3 meses para esses trabalhadores soldados de branco? Bom, acho que tem duas coisas, Franzinho. Eu julgo que é urgente que nós tenhamos autorização para que os governos municipais, os governos estaduais, possam contratar os 15 mil médicos que estão no Brasil e que não podem exercer a profissão. Ou são médicos formados em outros países, então, são médicos chamados médicos cubanos, mas não só, Tem ou médicos boliviano, tem um monte de brasileiros... lugar. Hã? Tem da Bolívia, tem um monte de lugar. Então, vários profissionais vindo desses países que moram hoje no Brasil, são médicos formados que não podem exercer a profissão porque o Conselho Regional de Medicina não os autoriza. E outros brasileiros formados no exterior que não podem exercer a profissão no Brasil porque ainda não houve reconhecimento. São 15 mil. Nós deveríamos ter uma autorização de emergência para que esses profissionais pudessem imediatamente ingressar no sistema de saúde, podendo atender. E contratar os profissionais de atendimento, enfermeiros, atendentes de saúde e assim por diante. E para todos eles, aí, como você bem disse, temos uma retribuição do ponto de vista da remuneração, porque são pessoas que estão trabalhando em jornadas extensivas, em condições de uma diversidade absoluta, porque não é só um risco em uma condição adequada, na verdade, estão colocando a vida deles em risco para salvar a nossa vida. Sim. E é mais do que justo e adequado que eles tenham uma remuneração adequada, uma contribuição para poder, inclusive, fazer frente a essa situação em que vivem, do ponto de vista econômico, poder resistir e conseguir fazer o trabalho que eles estão fazendo, protegendo toda a sociedade. Eu acho que é correta, acho que isso deveria ter sido, inclusive, uma iniciativa do próprio governo federal, não só contratando, abrindo as contratações, estimulando as contratações, mas também oferecendo as condições adequadas. Ontem, o Congresso Nacional, diante da medida de congelamento de salário de servidores, felizmente retirou, por exemplo, os trabalhadores de saúde desse tipo de congelamento. Olha, não faz o menor sentido você arrochar o salário daqueles trabalhadores que estão nessa linha de frente. Se for justo congelar os salários dos demais servidores, porque os outros trabalhadores estão perdendo emprego, tudo bem, o Congresso discutiu, mas não faz o menor sentido nesse momento de crise. Nós, pelo contrário, como você disse, nós deveríamos dar uma retribuição para que essas pessoas possam fazer, nas condições mínimas, um trabalho que é fundamental hoje de proteção de toda a sociedade. Perfeito, perfeito. Nós já estamos aqui no avançado da hora, Clemente. Eu quero agradecer muito, Clemente Gans Lúcio. Obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui virtual, né? O mundo é cada vez mais virtual agora, então você está presente no mundo efetivo, né? No mundo real. Obrigado, parabéns pelo trabalho realizado, parabéns pela sua atuação em benefício do conjunto do sindicalismo, portanto, dos trabalhadores, e no 1º de maio também.
Amanhã nós teremos aqui o Marcos Verlaine. O Marquinho Verlaine, ele é consultor do DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. É o DIEESE da parte política, né? O DIEESE é da parte econômica e o DIAP é da parte política e parlamentar. Clemente, muitíssimo obrigado. Estendo aqui em nome sem autorização, mas eles não vão ficar bravos comigo. Um abraço fraterno de todos que nos acompanham, tá? E conte com a gente aqui na Agência Sindical para divulgar aquilo que for de interesse do DIEESE, do movimento sindical e dos trabalhadores. Obrigado, Clemente. Um forte abraço. Obrigado pela participação, obrigado pela oportunidade. Sempre um prazer estar com você, Franzinho, com toda a equipe da agência e com aqueles que nos assistem e acompanham. Obrigado, gente. Um forte abraço. Até o próximo amanhã, né? A próxima live da Agência Sindical. Live ao vivo, hein?